Aleluia, amados. Paz de Jesus. Que Deus esteja abençoando a tua vida essa noite, viu? Para nós é uma alegria estarmos aqui novamente como família, né? Eu, a Kátia, a Lô, podendo compartilhar esse tempo, né? O tempo que a gente tem separado, as segundas e as quintas, para estar junto com vocês, orando, né? Lendo um pouco da palavra de Deus e repartindo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, né? Um tempo de grandes desafios, mas também a gente entende que é um tempo oportuno para nós como família, né? Podermos nos reunirmos em tempo de crise, em tempo de pandemia, em tempo de isolamento social, em tempo onde as portas da igreja estão fechadas, mas a palavra do Senhor continua livre e eficaz, né? Viva, livre e eficaz, né? Produzindo aquilo, né, que ela é enviada para produzir, que é cura, que é restauração, né, que é ânimo, né, que é fé, né, liberando fé sobre os corações. Então a gente quer orar, depois nós vamos louvar mais um pouco e repartir a palavra de Deus, né? Fica conosco mais esse tempinho, compartilha esse vídeo aí, né? E vamos estar levando essa boa semente a todos aqueles que estão precisando ouvir um pouco mais da palavra de Deus. Amém, amados? Vou pedir para Lô. Amém, Lô? Ora para nós aí. Então, amém. Bem alto. Aleluia. Senhor Deus, eu quero te agradecer por tudo, por esse tempo que está passando. Senhor, eu quero te agradecer por tu ter nos guardado, Senhor, tu ter nos ajudado nesse tempo difícil, Senhor. Senhor, por tu ter abençoado na vida daqueles que estão infectados, porque graças a Deus, os infectados que já estão curados, que não tem mais essa doença, Senhor. Guarda essas pessoas, Senhor, e guarda os que estão infectados, Senhor. Senhor, que é tão grave para ti, Senhor. O Senhor pode curar qualquer doença, pode curar se for grave, se não for grave, Senhor, tu pode curar, Senhor. Então eu quero te pedir para que tu cure, Senhor, cada pessoa que estiver infectada, Senhor. Vai cada vez mais diminuindo essa doença no mundo, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, para que tu guarde os familiares das pessoas que morreram por causa da doença, que tu guarde amigos, que tu guarde essas pessoas, Senhor. Consola essas pessoas, Senhor. E também consola os familiares daqueles que também são infectados, que os familiares dessas pessoas não podem estar perto, não podem dar um abraço, não podem estar no mesmo ambiente, Senhor, que essas pessoas precisam ficar isoladas. Guarda, Senhor. Consola cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Kátia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar um pouco o Senhor, amado, em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então
ponte, né? Aleluia, Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa-nos nesses dias, Pai. Usa a tua igreja, Senhor. Usa a tua igreja, Deus. Usa-nos, Senhor. Usa nesse tempo, Pai, como uma flecha, como um farol, como uma ponte, Senhor. Aleluia, Jesus. Em qualquer hora, em qualquer lugar, amado. Essa é a nossa oração, viu? Em qualquer hora, em qualquer lugar. Deus tem nos colocado nessa hora aqui. E se Deus tem nos colocado no lugar onde Ele tem nos colocado, é aí que Ele quer nos usar, é nesse tempo que Ele quer nos usar. Não é para aqueles que virão, isso também não é para aqueles que passaram. A oportunidade do hoje se estabelece para nós, para que nós possamos ser isso que nós estamos cantando aqui, né? A ponte, o farol, a flecha, a ponte, né? que cria um caminho entre dois locais que estão separados. Quantas pessoas hoje estão separadas de Deus? E nesse momento chamado hoje de tanta dificuldade, nós, vocês, podem se tornar essa ponte, esse farol que indica, esse farol que ilumina, esse farol que dá direção, esse farol que orienta, sabe, amado? É hoje, é no dia de hoje, querido. Essa flecha que é alçada em velocidade para atingir o alvo, para atingir esse alvo, viu, querido? Que Deus te levante nesses dias, sabe? Como essa ponte, que Deus te levante nesses dias como essa flecha, como esse farol. Viu? É isso que nós cantamos na igreja. É isso que nós levantamos as nossas mãos na adoração e cantamos na igreja. E quantas vezes nessa canção nós falamos, usa-nos a qualquer hora, em qualquer lugar. E é principalmente nos dias de hoje, onde está todo mundo correndo para um lado e para o outro, está todo mundo buscando uma direção, está todo mundo buscando uma resposta para as suas perguntas. É que você vai se estabelecer como esse farol, como essa ponte, viu? Como essa flecha na vida daqueles que estão perto de ti, na vida daqueles que você vai alcançar através das tuas mídias sociais, na vida daqueles que tu vai alcançar quando você estiver enviando uma mensagem, viu? Te coloca na posição de flecha na vida dessas pessoas, viu, Ana? Em nome de Jesus, viu? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, guarda a nossa nação, Senhor. Guarda a nossa nação, Senhor. Guarda a nossa cidade, Pai. Oramos por Torres, Pai. Oramos por Capão, por Passo de Torres, por Canela, por Gramado, Deus. Oramos, Pai, em nome de Jesus, pelos enfermeiros. Oramos, Pai, pelos médicos, por aqueles que estão na frente da batalha, Deus. Aqueles que estão ali trabalhando, aqueles que estão exercendo as suas funções, que são essenciais para o bom andamento, Deus, da sociedade, Pai. Guarda eles nas tuas mãos, Pai. Guarda, Pai, guarda todo mundo, Pai, em nome de Jesus, Pai. E também dá sabedoria aos governantes, dá sabedoria ao presidente, dá sabedoria ao governador, ao prefeito, aos vereadores. Dá sabedoria, Pai. Dá sabedoria a esses homens, Pai. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, pelos comerciantes. Oramos por aqueles, Pai, em nome de Jesus, que hoje tem uma oportunidade de abastecer a cidade com alimento, Pai. Os açougues, as padarias. Deus, em nome de Jesus, dá sabedoria a esses homens também, Deus. Pai, não deixa, Pai, que ninguém venha tentar desfrutar desse momento para se tornar aqui agora uma oportunidade de lucro, Pai. Mas, Deus, que nós possamos entender, que todos possam entender, Pai, esse espaço para solidariedade, para compaixão, para amor. Toca na vida daqueles que têm um pouquinho mais, Deus.
aqueles que têm um pouco mais de dinheiro, aqueles que recebem um pouco mais, para que eles possam, Deus, olhar ali adiante, aqueles que estão precisando e necessitados, Pai. O pai de família, a mãe de família, Pai, aquele que não tem o que dar, o alimento para o seu filho, o leite, Pai, o pão, a carne. Deus, toca na vida desse povo, Pai. Independente de qualquer coisa, Pai. Toca na vida do povo, Pai. E levanta a tua igreja com som de autoridade nesse tempo, Pai. Para que nós possamos ir adiante nesse processo, Deus. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar rapidamente contigo essa noite uma palavra que está no livro de Mateus, capítulo 7. Mateus 7, versículo 24. Onde tivemos uma palavra ali na igreja sobre família. E foi falado sobre Ezequias e a maneira como o Senhor foi trabalhando com ele. E ao finalizar a palavra, o irmão Anderson, nós tomamos junto com ele à frente ali e falamos sobre a primeira atitude de Ezequias quando ele assume o reinado após a morte de Acaz, foi justamente abrir as portas do templo. E ali tem uma expressão que diz assim: ele tira toda a imundícia que havia sido levada para dentro do templo. Toda a imundícia. Coisas que não deviam estar ali e estavam. Coisas que não deveriam fazer parte daquele ambiente. O ambiente agora que estava contaminado, o ambiente que estava corrompido, o ambiente que estava precisando passar por um processo de limpeza, de purificação, em função de um descuido, de um desleixo do rei Acaz. Que começou a atrair, a trazer coisas para dentro daquele lugar, fazer alianças, concordando, fazendo negociatas, abrindo concessões, buscando ajuda onde não deveria buscar, repartindo e expondo coisas que não faziam parte do dia a dia da comunidade, vamos dizer assim. Mas ele foi andando em um caminho e de forma gradativa ele foi entrando para dentro de um espaço de trevas. E até o ponto que aquilo toma conta por total. O culto ao Senhor fica comprometido. A presença de Deus é perdida. E Ezequias, quando assume após a morte de Acaz, ele toma decisões. E a primeira decisão foi essa: abre as portas, limpa o templo. E ali ele fala de casa, ele fala de casa do Senhor. Mais adiante, no final da vida de Ezequias, o Senhor vem até ele através do seu profeta e diz para Ezequias: põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Então foi um aviso que o Senhor dá para que Ezequias agora pudesse olhar e pudesse perceber que algumas coisas estavam desalinhadas na vida dele. E eu quero falar dentro desse texto aqui de uma forma objetiva, Mateus 7, 24, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as praticas, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amados, deixa eu falar uma coisa para ti essa noite. Nós muitas vezes conjecturamos em relação a futuro. E muitas vezes, um tempo atrás, nas nossas conjecturas, nas nossas conversações, nós, de alguma maneira, pensávamos em um tempo que poderia advir algumas dificuldades sobre as nossas vidas. Mas quando nós conversávamos sobre isso, em hipótese alguma nós imaginávamos
que esse ano, né, que nós estamos vivendo, o ano de 2020, né, nós seríamos alcançados por aquilo que nós estamos sendo alcançados. Nós olhamos hoje no mundo e o que nós encontramos? É justamente um tempo de incertezas. Mas uma das coisas, queridos, que nós sempre procuramos falar e ministrar é justamente a firmeza que nós iríamos encontrar nos dias da adversidade na palavra de Deus. Nada mais, né? Por maior que sejam as nossas, melhores que sejam as nossas motivações, por melhor que seja a intenção, nada traz em si a capacidade de fazer com que a gente permaneça firme se não for a palavra de Deus. Amados, eu posso ser o que eu for dentro da igreja. Eu posso fazer as melhores boas ações. Agora, se eu não estiver a minha vida arraigada, fundamentada naquilo que é verdade da palavra de Deus, eu vou ter todo o meu processo nesse andar, nesse percurso comprometido. O que ele fala aqui, né? Dentro de um contexto que nós estamos vendo Jesus falar à multidão, Jesus falar aos discípulos, ele fala aqui no Sermão no Monte de muitas coisas. Muitas coisas são faladas aqui. Então ele vai tratando de maneira específica áreas das nossas vidas, motivações, ansiedades. Ele vai falando algumas coisas e aquilo vai mexendo, né? Ele vai falando sobre a oração, ele vai falando sobre arrependimento. Ele vai ensinando o povo. Então, nesse sermão, né, ele fala de uma forma objetiva e resumida, né, a vida do crente. E no final, quando ele está caminhando para o final, ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica. Todo aquele que ouve, todo aquele que tem contato, todo aquele que recebe essa palavra nos seus ouvidos, todo aquele que de alguma maneira conhece essa palavra e as coloca em prática. Amados, porque o que vai definir a nossa vida nesse tempo que nós estamos vivendo, ou algumas coisas mais que estão por vir, não é o que nós conhecemos. Não é somente aquilo que nós trazemos do nosso intelecto, mas é se nós estamos colocando em prática aquilo que conhecemos. E aqui ele fala de dois fundamentos. Ele fala de duas casas. E ele fala de duas consequências. E a diferença de uma para outra não está no fato de não saber, não está no fato de não conhecer. Porque você pode conhecê-la. Você pode ter o entendimento no que se diz respeito ao teu intelecto. Você pode ter tido contato com a palavra. Você pode ter ido no culto, recebido palavra na escola dominical, recebido palavra no culto de noite, recebido palavra no seminário, no culto de quarta, quinta, sábado, não interessa, né? Recebido palavras na internet, em tudo que é lugar, comprado livro, lido a Bíblia. Você vai ter o contato, você vai receber um monte de informação em relação àquilo que Deus é, que Deus pode, que Deus faz. Mas se você não tornar isso prático no teu dia a dia, amados, a palavra de Deus diz que você vai ser comparado ao homem insensato. O homem sem senso, o homem desconectado com a realidade, um homem sem juízo, um homem sem percepção do dia de amanhã, um homem completamente uma pessoa que não é sóbria. Então o que nós precisamos? Para que eu possa estabelecer a minha casa, a minha família, a minha vida na rocha, eu preciso, além de ouvir, eu preciso colocar em prática o que eu ouço. Amados, de uma maneira prepositiva, não adianta eu saber sobre perdão se eu não pratico perdão. Não adianta eu saber que eu preciso amar a minha esposa se eu não amo a minha esposa. Não adianta eu saber que eu tenho que encaminhar a minha filha no caminho que ela deve andar se eu não fizer isso. Amados, não adianta eu ser um pregador eloquente, não adianta você ser um pregador eloquente, não adianta você saber tudo teologicamente de Deus se você não torna isso prático na tua vida no dia, na hora que isso requer. Então aqui ele diz, né,
eu vou ser comparado ao homem prudente. Se eu recebo e coloco essa palavra em prática. O que ele diz? Ele diz assim, vai cair a chuva, vai transbordar o rio e vai bater o vento. Não teve lugar daquela casa que ela não tenha recebido, né, a força das intempéries do clima. A chuva vem de cima, o vento bate de lado e o rio sobe por baixo. O rio toca nos alicerces, o vento bate nas paredes e a chuva bate no telhado. Mas essa casa tinha algo, amados, nela. Ela estava na rocha. E é isso que Deus quer para as nossas vidas, amados. Porque parece que existem momentos na nossa vida, dentro da nossa casa, na minha vida com Deus, na tua vida com Deus, na nossa casa familiar, que a chuva bate, o vento chega e o rio enche. E parece que neste momento, amado, ali neste momento, muitas vezes, nós não sabemos o que fazer. Mas se nós estivermos fundamentados nessa palavra, pode acontecer o que acontecer. Porque a palavra de Deus diz que nós não seremos abalados. Sabe por quê? Porque nós estamos com a nossa casa edificada sobre a rocha. Porque nós somos pessoas prudentes. Na segunda casa não. Bate a chuva. Chega o vento, sobe o rio. E a Bíblia diz que essa casa foi encontrada pela ruína. Por quê, amados? Qual é a diferença da primeira casa para a segunda casa? A diferença era onde ela estava sendo fundamentada. A diferença é que a primeira estava na rocha, a segunda estava onde? A segunda estava na areia. E o que Deus quer para mim e para ti, amado, é que nós sejamos não somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E é agora, querido. É nesse momento, é no dia de hoje, que nós precisamos, sabe, reconhecer que muitas vezes nós sabemos, mas não praticamos. Muitas vezes nós ouvimos, mas nós não damos seguimento através de um exercício daquilo que nós recebemos. E o que Deus quer falar conosco hoje, é justamente isso. Eu quero te deixar só mais um versículo, está lá no livro de Lucas, capítulo 17, que diz assim, olha só, assim como foi nos dias de Noé, Lucas 17, versículo 26, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e destruiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. Amados, muitas vezes nós estamos com aqueles que aqui estavam. Uma geração descuidada, desleixada. Uma geração que não percebe, que não entende o tempo que está vivendo. Uma geração que não conhece a sua época. Uma geração que passa com os olhos na Bíblia, mas não entende os sinais. Nós continuando vivendo como se aqui ficássemos para sempre. Nós continuamos ainda nos arraigando cada vez mais nessa terra, nessa dimensão aqui. Nós comemos, nós bebemos, nós casamos, mas nós não estamos preocupados com o dia de amanhã. Como foi nos dias de Noé, será nos dias de hoje. Vai ser num piscar de olhos. E o que nós precisamos? Prestar atenção e fundamentar as nossas vidas na rocha, ouvindo a palavra de Deus e colocando ela em prática. Que Deus abençoe a tua vida nesse dia, viu, amado? Nessa noite. Que você possa refletir um pouco sobre isso. Eu quero te desafiar a você refletir, a dobrar teu joelho, a gastar um tempo com Deus, viu, querido? Tempo que antes tu não tinha, que agora você tem. Para orar, viu? Para que você possa entender o que Deus quer fazer na tua vida. Nós estaremos juntos sábado com o culto dos jovens, né? E também no domingo nós temos ceia do Senhor. E nós vamos estar ministrando
né, a ceia do Senhor, porque você, né, separa o pão na sua casa, separa o suco, né, às 19 horas nós vamos iniciar o nosso culto. Eu quero desafiar você que tem uma cesta básica, você que de alguma forma, né, possa nos ajudar com alimento. Nós vamos estar na igreja domingo mais cedo. Eu estou na igreja também à tarde durante a semana. Entre em contato comigo, passe por lá, deixa a sua doação, né, para essas famílias que precisam. Nós vamos terminar orando e a Kátia vai estar finalizando entoando uma canção. Nós queremos abençoar a tua vida em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida dos nossos irmãos. Guarda eles diante da tua palavra, Pai. Pai, que nós não sejamos como aqueles, Deus, que ouvem e logo esquecem. Não, Deus, que nós sejamos praticantes, verdadeiros praticantes da tua palavra, Pai. Longe de nós o pecado, Pai. Traz no nosso coração um coração arrependido, um coração contrito, um coração compungido diante de Ti, Pai. Nos ajuda a viver segundo as verdades do Evangelho, Pai. Queremos estar nessa rocha, sabemos que essa rocha é Cristo, Senhor. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda as nossas relações. Nos ajuda a entender o teu propósito, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, amado. Em nome de Jesus.